Tudo bem, gente? Estamos hoje aqui então para mais um vídeo, para falarmos um pouquinho sobre desenvolvimento de vacinas e para responder aquela pergunta: por que demora tanto para a gente poder produzir e usar uma vacina? Quando a gente fala em desenvolvimento de vacinas, a gente está falando de um trabalho bem específico. Qual é o objetivo da vacina em si? Primeiro, é a gente gerar uma imunidade adquirida nas pessoas, ativando um conjunto de células importantes para poder fazer a nossa defesa. São as células T e as células B. Você lembra que na escola dizia que a gente tomava vacina para poder gerar anticorpos? Então, na verdade é para ativar o linfócito B, que é exatamente o responsável pela produção dos anticorpos. Mas a gente tem uma atuação de linfócito T tão importante quanto. A ideia da vacina é, evitar a mortalidade do paciente. Não necessariamente que a pessoa não pegue a doença, mas caso a pessoa desenvolva a doença, que essa doença não seja mortal. Segundo, evitar a circulação do patógeno. Porque tem pessoas que não respondem à vacina. Isso vai ficar para um outro vídeo, tá? Tem pessoas que não respondem à vacina. Então, como que a gente protege elas com a vacina? Simples. Se a vacina protege todo mundo, ela deixa de circular e as pessoas que não conseguem responder à vacina não entram em contato com o patógeno. Então, a ideia é bloquear a circulação do patógeno, bloquear a circulação do micróbio e aí proteger toda a população. Terceiro ponto, erradicar a doença, para que a gente não tenha mais ela circulando, como já foi feito com a varíola e como quase foi feito com a poliomielite, mas infelizmente ela deu um certo retorno. Quando a gente fala em geração de vacinas, na verdade a gente está falando de um conjunto de etapas muito importantes. Essas etapas envolvem uma primeira fase de pesquisa e desenvolvimento do antígeno, que é entender bem como é o agente agressor e o que a gente pode utilizar para gerar a vacina. Seguido de uma fase de pré-clínico, que é feito basicamente o quê? A geração de análise em células, depois em mamíferos, para saber se aquela vacina tem eficácia. Somente depois que se passa pela fase de pré-clínico que a gente tem o teste com os seres humanos, que aí entra as fases clínicas 1, 2, 3 e 4. Essa fase de humanos, você tem essas etapas específicas, pensando na questão de teste de segurança para depois tentar o teste de eficiência. Então a gente tem esse quadro muito bem controlado para evitar um conjunto de outros problemas que a gente poderia ter devido ao uso de vacinas. E finalmente a liberação e a produção e a venda do produto, caso necessário, para poder salvar as pessoas de determinadas doenças. Então o objetivo é gerar um produto licenciado, eficiente e seguro. Qual é a primeira fase de uma vacina? Conhecer a doença, conhecer o agente agressor, conhecer o patógeno. Para escolher a molécula, tá, que a gente chama de antígeno, que vai ser utilizado para gerar a vacina. A vacina não é para todo o sistema, é para um pedacinho, por exemplo, do vírus do sarampo, é para um pedacinho do vírus do SARS-CoV-2, que é o que causa o Covid. Então, escolher o antígeno é uma etapa extremamente importante. O problema é que essa etapa leva tempo. E conhecer o agente agressor, conhecer o patógeno, o vírus ou a bactéria, é importante para saber, inclusive, qual o tipo de vacina que a gente vai utilizar. Se vai ser uma vacina de vírus atenuado, já que ele consegue causar a doença e gerar memória imunológica, ou se é de vírus inativado, proteína inativada, ou só de proteína, para que a gente possa responder ao quadro da vacina. Se pode ser carreado por um outro vírus, que é hoje uma nova estratégia que estão sendo feita, e inclusive de RNA. Mas essa discussão de vacinas vai entrar um outro vídeo específico só sobre vacinas. O problema é que essa etapa realmente ela é demorada, porque a gente precisa realmente conhecer o agente agressor, conhecer todas as reações que ele promove no corpo, para poder entender o que a gente pode fazer para poder trabalhar com ele. Passando por essa fase, entendendo quem é o agente agressor, a gente começa então o grupo de testes pré-clínico. O que é o grupo de testes pré-clínico? É quando a gente primeiro testa ele num conjunto de células, em cultura de células em laboratório, para saber se ele não é tóxico e, dependendo das células que a gente use, se ele tem capacidade de induzir alguma resposta. Essa fase não é tão longa, ela é relativamente rápida frente à fase anterior. Na verdade, ela que corrobora o que a gente conseguiu na fase anterior. Conseguindo esse resultado, a vacina está pronta? Não. Uma coisa é teste em célula,
outra coisa no organismo. Então a gente passa para a segunda fase, que é o teste em animais. Em geral, teste com 2 grupos de mamíferos. Motivo simples, os mamíferos são um organismo complexo e a gente pega a análise do sistema imune deles e analisa com o nosso. A ideia é injetar o agente dentro dele e ver se a vacina funciona gerando imunidade nesses animais. Por que em 2 mamíferos? Para ver se ele consegue trabalhar com conjuntos diferentes. Normalmente você usa um grupo controle que recebe o chamado placebo. Motivo: saber se a vacina é realmente o responsável pela geração de imunidade no animal. Passou por essa fase, aí sim a gente vai para a fase clínica em seres humanos. Fase clínica é exatamente a fase em humanos. A fase 1 é fase basicamente primordial para saber se os componentes da vacina dão problema para a pessoa, se não dão efeitos colaterais problemáticos. Então, normalmente você faz uma dose mínima ou até uma dose de uso específica com grupos bem pequenos de pessoas para saber se tem um efeito colateral ou se até tem efeito de resposta. Então, algumas dezenas de pacientes não imunizados, ou seja, que não tenham resposta contra a doença, mas que também não estejam doentes. Então a gente analisa segurança, tolerância e imunogenicidade, ou seja, se aquela vacina ativa o sistema imune para a gente poder responder. Passa então para a fase 2, é a análise basicamente de dose eficaz da vacina. A gente agora sim vê se ela gera imunidade na pessoa que recebeu. Veja que eu só posso entrar nessa fase se eu garantir que a vacina é segura, que é dada pela fase 1. Tendo a vacina segura dada pela fase 1, a fase 2 analisa se a vacina funciona. Se ela é eficaz, se ela é segura, se ela tem tolerância ou se tem aceitação. Nesse grupo, a gente já faz com um grupo maior, algumas centenas de pessoas, até 1 milhar de pessoas, para garantir que ele está funcionando da forma correta. Passando por essa fase, beleza, eu tenho um grupo, mas esse grupo é controlado. A fase 3, então, entra como a importância de dose de uso da população, só que numa população variada. Ou seja, normalmente você acha grupos em vários lugares do mundo ou em várias regiões para poder fazer um teste dessa fase. Para quê? Para saber se pessoas de carga genética de origens diferentes, asiático, europeu, africano, etc., conseguem igualmente responder à vacina. Caso tenha eficiência nessa terceira fase, ela é eficaz, é segura, tem aceitação e atende várias e várias pessoas de diferentes populações, a gente passa para a fase seguinte. Nessa fase a gente também faz normalmente um grupo com placebo, ou seja, que tem todos os materiais da vacina menos o agente vacinal, ou seja, o antígeno, o princípio ativo. Para que isso? Para comparar e garantir que não é um artefato da vacina você ter respondido, mas sim o fato de você ter aquele antígeno que responde. Por isso que você tem um grupo que não recebe a vacina para comparar o número de anticorpos, quer dizer, não recebe o antígeno na vacina para comparar se ele não gera anticorpos frente à galera que recebeu a vacina completa. Essa fase passando, você aprova a vacina pelos conjuntos de organizações mundiais de controle e assim por diante. E aí a vacina passa a ser produzida e liberada. Vai então para a fase 4. A fase 4 é: a vacina foi liberada, mas você vai fazer um controle global agora que a vacina está sendo vendida em várias partes do mundo. Isso quer dizer que mesmo a vacina autorizada e aprovada pode ser revista a sua situação e ela ser descartada. Então a fase 4, em geral, acontece em paralelo com a venda da vacina. Por isso que ela entra aqui em uma aprovação e alguns muitas das vezes nem colocam a existência da fase 4 nessa explicação. Então a fase 4 é em paralelo, é mais ou menos o tempo que você monitora o lote da vacina que foi produzido ou os lotes da vacina que foram produzidos. Ou seja, é um teste e monitoramento agora global. Então, se a gente pegar, dá para resumir a nossa variável de produção de vacinas nesse quadro que está aí. Por que vacina demora tanto? Vamos imaginar na melhor das hipóteses, em que tudo deu certo. A pesquisa do antígeno, ela pode levar 1, 2, 10 anos. Talvez até mais. Se a gente pegar, por exemplo, o HIV, desde a década de 80, que você já tem o relato da doença e até hoje você não tem uma vacina para o HIV.
Então isso é variável, depende de conhecer o antígeno, depende de saber se ele causa ou não a doença e se ele gera imunidade na gente. Se isso não acontecer, a gente tem um trabalho muito maior de pesquisa e desenvolvimento. Então ele realmente pode levar de 1 a 10 anos. Passa então para o pré-clínico. Pré-clínico é rápido. 1, 2, 3 anos, beleza, passa rápido. E aí a gente entra na fase clínica, sendo que cada fase leva pelo menos de 1 a 1 ano e meio, em média. Então, por exemplo, as fases clínicas podem levar em torno de 4 a 7 anos. Mais 1 ano a 1 ano e meio para a análise da fase 4 e aprovação. Sendo que a partir mais ou menos da linha de produção pode começar a ser pensada a partir em torno da fase 3. Mas a produção só depois dos resultados da fase 3. Então, nesse quesito, uma vacina pode levar pelo menos uns 10 a 20 anos para ser produzido, 10 anos se a gente tiver sorte. Então, basicamente, gente, é isso. Por isso que demora tanto para a gente poder gerar uma vacina. Na melhor das hipóteses, 10 anos é pouco tempo. Grande abraço. Se gostou desse vídeo, vai lá, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ficar sabendo cada vídeo lançado. Grande abraço.